Que clima é esse? O clima está pesado. E o que podemos fazer para aliviar? Olá, sejam muito bem-vindos ao Que Clima é Esse? O podcast que fala sobre as mudanças climáticas que já estão acontecendo e como elas impactam o nosso cotidiano. Por que estamos passando por esse climão em várias áreas? Contaremos com a experiência e os relatos da equipe do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental, e a presença de convidados que entendem muito do assunto. Mas aqui não falaremos apenas de problemas, mas também de soluções que já estão sendo praticadas por pessoas, organizações e empresas. E o que podemos fazer para aliviar essa crise socioambiental. E no episódio de hoje, falaremos sobre saúde e meio ambiente. Como a saúde do ambiente e da sociedade estão conectadas? Quais os benefícios pessoais e coletivos das áreas verdes? E quais os impactos da degradação no nosso dia a dia? E para falar sobre isso, temos aqui com a gente Andréa Pupo, coordenadora de Educação Ambiental do projeto Semeando Água. Andréa, seja muito bem-vinda ao Que Clima é Esse? Olá, pessoal, tudo bem? E também estamos aqui com a Gabriela de Júlio, pesquisadora e professora do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Gabriela, também seja muito bem-vinda ao Que Clima é Esse? Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, e começando justamente por você, Gabriela, você poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência e quais são os seus principais temas de pesquisa? Com certeza. As minhas pesquisas, elas têm focado muito nas relações entre o que a gente situa como crises ambientais ou crises socioambientais e os contextos socioculturais, né? Ou seja, eu tento analisar como essas relações entre crises e os contextos socioculturais, elas têm sido incorporadas e são expressas nas práticas sociais, nos conflitos, em processos decisórios. Então, todo esse arcabouço eu tenho trabalhado mais efetivamente com pesquisas focadas em mudanças climáticas e adaptação, com pesquisas e estudos sobre governança e comunicação de riscos e incertezas, e também fazendo uma discussão junto ao meu grupo de pesquisa sobre processos de transição para a sustentabilidade. Outro eixo de pesquisa que me interessa bastante, que eu tento abarcar nos meus estudos, é entender melhor as respostas e políticas públicas, né, que se colocam nessa perspectiva de adaptação às mudanças do clima, de sustentabilidade, e entender também essas complexas interações entre ciência e política. Perfeito, Gabriela. Bom, deu para perceber que o seu trabalho é muito complexo, aí muitas variáveis, né? Então, muito obrigado aí pelo seu objeto de pesquisa, que a gente vai discorrer ainda mais durante o programa. E agora, passando a bola para a Andréa. Andréa, você poderia falar um pouco para a gente sobre a sua experiência com educação ambiental e também dizer o que isso tem a ver com saúde e qualidade de vida? Bom, a minha experiência com educação ambiental no IP, né, vem de 12 anos já, coordenando projetos de educação com diferentes públicos, para além do público escolar, e eu tenho a oportunidade de ver o quanto é importante conectar ou reconectar as pessoas com a natureza. Muitas vezes, junto da unidade de negócios sustentáveis do IP, eu tenho uma oportunidade de conhecer e visitar algumas empresas, fazendo educação ambiental corporativa, né, que a gente chama. E uma situação que me chama muito a atenção é que, às vezes, eu me vejo em locais onde as pessoas trabalham o dia todo sem ver o dia lá fora. As pessoas trabalham em salas que não tem janela, não tem ventilação natural. E na minha avaliação, esse é um dos fatores que distanciam as pessoas no meio ambiente, sabe? Não poder olhar para o que está acontecendo, né, para o tempo lá fora, não observar uma árvore que está florindo ou perdendo as folhas, não ouvir os sons, seja da chuva, dos pássaros. Isso tudo acaba por distanciar ainda mais as pessoas que normalmente gastam boa parte do seu tempo conectadas às telas, seja do computador ou do celular, né? E isso tem um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas, porque elas passam a viver no modo automático,
onde tudo precisa ser rápido, precisa ser eficiente, e acabam se esquecendo que na natureza as coisas não funcionam assim, né? Que nem tudo vai florescer e frutificar e vai estar disponível para a gente o ano todo. E que por mais que a gente cuide para que alguma coisa germine e cresça, né, no ambiente natural, a gente precisa levar em conta as condições que o ambiente impõe, como a temperatura, a luminosidade, a umidade, e tudo isso está sendo muito abalado pelas mudanças climáticas. Mas se as pessoas passam a maior parte do tempo em um ambiente onde todas essas condições são controladas, né, fica difícil gostar, fica difícil admirar e compreender como a natureza funciona. E acaba que isso tudo agrava todas essas crises aí que a gente está vivendo. André, é muito interessante essa sua fala, realmente, né? Atualmente, a maior parte das pessoas, inclusive até nós no ambiente de trabalho, acabamos vivendo em um ambiente automatizado, só que dentro do meio ambiente da natureza que ela não é automatizada, né? Como você falou, a gente está vivendo imerso numa tecnologia sem se dar conta que o meio ambiente não é tão automatizável assim, né? E agora, falando nisso, né, pegando esse gancho que você falou, eu queria jogar a bola para a Gabriela. Gabriela, falando sobre saúde pública, é muito difícil com que as pessoas entendam a relação de saúde pública com a questão ambiental, né? As pessoas pensam que são coisas muito distintas, né? Indissociáveis, e na verdade não é. Você poderia falar um pouco sobre isso, explicar o que é saúde pública e como a degradação ambiental ela impacta na nossa saúde e o que isso tem a ver com as mudanças climáticas? Acho que a gente pode começar situando o que é saúde pública, né? Esse conceito tão complexo e tão dinâmico também, né? Acho que a gente pode pensar que a saúde pública, ela abrange uma série de áreas de conhecimento, de diversas práticas, né? Que vão se debruçar sobre os principais problemas de saúde que são enfrentados pela humanidade e que, particularmente no caso da saúde pública, tem uma relação muito direta com a vida em comunidade. Então, quando a gente fala de saúde pública, a gente trata de controle de doenças transmissíveis, como é o caso da pandemia de Covid-19 atual, com questões relacionadas a aspectos ambientais e como esses aspectos eles reverberam direta e indiretamente na qualidade de vida, na saúde, no bem-estar das pessoas. Então, a gente está falando sobre o controle e a melhoria do ambiente físico, de aspectos relacionados ao saneamento, questões relacionadas à provisão de água, de alimentos, de energia, o que hoje a gente denomina como segurança hídrica, segurança alimentar, segurança energética, com a provisão de cuidados médicos, de atendimento quando há necessidade. Então, falar sobre saúde pública demanda uma atenção bastante especial aos desafios contemporâneos que afetam a saúde das pessoas e que têm se tornado cada vez mais complexos quando a gente observa o próprio comprometimento do meio ambiente, né? A gente está falando aqui no episódio sobre a crise climática, mas a gente tem outras crises em andamento, né? Como a crise da poluição, né? A crise da perda de biodiversidade, a própria modificação dos sistemas alimentares, o agravamento das iniquidades socioeconômicas, né, o desemprego estrutural, os chamados determinantes comerciais da saúde, como as práticas corporativas, como a própria Andréa mencionou, e os interesses comerciais que muitas vezes podem ser bastante danosos à saúde, a própria sociedade digital, né, e como ela se expressa em novas exclusões sociais, com isolamento social, inclusive decorrente desse uso bastante abusivo da tecnologia. Mas eu quero chamar a atenção também para outros dois conceitos e perspectivas que são bastante importantes para a nossa conversa aqui, que é o de saúde global e saúde planetária, que tem uma relação bastante forte também com o campo da saúde pública. A saúde global, ela inclui conhecimento, práticas, pesquisas sobre questões e problemas que a gente entende como extraterritoriais, porque eles ultrapassam as fronteiras geográficas nacionais, mas que têm enormes impactos nas nossas vidas cotidianas, né? Então, a gente tenta, dentro do campo da saúde global, nos estudos da saúde global, entender esses determinantes sociais e ambientais que estão nas raízes desses problemas e quais as respostas
políticas e as soluções que são necessárias, né, a partir de intervenções, de acordos entre diferentes partes, muitas vezes em diferentes níveis, né, entre diferentes países. Já a saúde planetária, ela vai entender que os problemas de saúde e a definição de políticas públicas para a gente enfrentar esses problemas, eles não podem, de forma alguma, estarem dissociados do que a gente chama hoje como emergência ecológica, né? Então, a saúde planetária, ela vai muito nessa linha de pensar a necessidade de uma consciência simultaneamente mais ampla e mais profunda dos problemas que estão interconectados e que afetam, né, a saúde global, né, que são, inclusive, causas, né, dessa complexidade dos problemas que nos atingem hoje. Então, a saúde planetária e a saúde global, em comum, né, esses conceitos, eles colocam a necessidade para a gente lidar diretamente com esses desafios que são bastante críticos desse século XXI, ou seja, distribuição desigual de doenças ao redor do mundo, os impactos das mudanças ambientais globais na saúde humana, a necessidade de mitigação e adaptação climática, né, a necessidade urgente de rever e mudar, né, padrões existentes de consumo, de desperdício, né, e ao mesmo tempo de lidar com questões que são bastante centrais na nossa sociedade, né, como o crescimento da xenofobia, do racismo, da misoginia, da transfobia, de lidar com tensões econômicas, políticas, sociais, enfim. E só para a gente terminar aqui a pergunta, né, quando você coloca quais são os impactos, né, das mudanças climáticas na saúde, né, a gente pode olhar uma diversidade de estudos que vão apontar diversos problemas, né, desde, por exemplo, como a ocorrência cada vez mais frequente dos eventos extremos, como ondas de calor, inundações, secas, queimadas, podem levar tanto a perdas de produção agrícola, por exemplo, que pode afetar a segurança alimentar e nutricional, pode ocasionar acidentes e desastres que podem levar a mortes, agravos, né? As mudanças climáticas também afetam diretamente perda de biodiversidade, trazem uma série de mudanças nos ecossistemas, como invasões de espécies, alterações dos ciclos geoquímicos, que podem impulsionar a contaminação de água, de alimentos por micro-organismos e podem aumentar a incidência de doenças de veiculação hídrica, né, de doenças infecciosas. As mudanças climáticas também têm uma relação direta com o aumento do nível do mar, né, que também tem impactos, né, na saúde, com a degradação ambiental, que pode também comprometer, como eu mencionei, a segurança alimentar, mas também pode impulsionar, e esse é um fenômeno que a gente já vem observando com mais intensidade nos últimos anos, os desabrigados, os refugiados climáticos, né, pessoas que não por vontade própria precisam se deslocar em função das próprias condições climáticas agravadas muitas vezes por tensões políticas e conflitos, né? Isso pode levar a cenários de fome, de desnutrição, de doenças, inclusive doenças mentais. Gabriela, tantas coisas importantíssimas que você comentou, principalmente sobre a questão da postura da sociedade perante não esse problema, mas esses problemas, né? E é claro que isso acaba caindo na questão da educação, né? Da educação ambiental. Então, agora, Andréia, como que a educação ambiental ela pode ser abordada, mas para além da escola? Como pode ser feito esse processo? Essa pergunta é muito importante, viu? E a educação ambiental pode ser abordada de diversas formas. Hoje em dia, a gente fala muito em ambientes educadores, né? E na necessidade de que todos os lugares sejam capazes de educar ambientalmente as pessoas. Até porque a crise climática e a perda da biodiversidade, por exemplo, são tão urgentes que não dá para investir todos os nossos esforços e esperar que as crianças deem conta de tudo isso. Então, atualmente a gente fala em educação ambiental e que ela precisa estar presente em todos os setores, seja na indústria, no comércio, nos restaurantes, na praça de alimentação de um shopping, por exemplo, nas igrejas, nos templos, enfim. A gente precisa formar educadores e educadoras
educadoras ambientais que entendam e falem um pouco sobre economia de água e de energia, sobre coleta seletiva e reciclagem, sobre produção sustentável de alimentos, sobre consumo consciente, economia circular, transporte público e mobilidade urbana, enfim. As empresas precisam criar oportunidades de colocar os seus colaboradores em contato com a natureza, visitando uma área verde próxima, o que pode acontecer em uma ação de voluntariado. E, mais do que falar sobre todos esses temas que eu mencionei, as empresas, e aí são as pessoas, né, porque as empresas são feitas de pessoas, elas precisam estabelecer metas, como as metas ESG, que são baseadas em parâmetros ambientais, sociais e de governança corporativa. Então, esse é um dos aspectos, né, e uma das abordagens aí da educação ambiental para além das escolas, né, para além daquela educação ambiental formal que todo mundo está acostumado e quando ouve falar em educação ambiental já lembra de professor, escola, aluno. Perfeito. Bom, já deu para notar que sempre é tempo de aprender mais sobre o assunto e que quanto mais sabemos, melhores decisões podemos tomar. Vamos então partir para o nosso quadro Torta de Climão. Aquela pergunta chata, incômoda, mas que precisa ser feita. E a torta de climão de hoje é: se as pessoas se mostram tão preocupadas com o meio ambiente, por que é tão difícil conectar a percepção do problema com mudanças de comportamento no dia a dia? Bom, então, Andréia e Gabriela, vocês conseguem responder a essa pergunta digna de uma torta de climão? E torta de climão mesmo. Bom, eu diria que no campo político, né, hoje tem tido um esforço de situar o problema das mudanças climáticas numa perspectiva de emergência, né? Cada vez mais a gente vê essa declaração de emergência climática, que é uma ação que tem sido tomada por governos, por organizações, por cientistas, inclusive, enquanto uma estratégia de intervenção política, mas também no sentido de tornar visível, né, essa situação existente e acenar a urgência de tomada de decisão, de ações no combate às mudanças climáticas, né? E apesar desse enquadramento e desse esforço, dessa retórica política, a gente ainda tem pouca evidência de que esse enquadramento de emergência esteja, de fato, desencadeando ações urgentes em resposta a esses desafios postos, né? E a minha análise é de que esse enquadramento, ele pode ser potente, ele pode ser mobilizador, né? Se, de fato, ele potencializar essa compreensão de que a emergência climática, ela é um processo construído, né? Ela é um processo rodeado de experiências, de percepções, inclusive de fluxos de informações, né? Que são partilhadas, compartilhadas, discutidas, né, sobre as ameaças que estão em jogo, né, e ameaças que, inclusive, também são negociadas por indivíduos, por grupos sociais, por tomadores de decisão. Mas, do ponto de vista mais prático, eu acho que cada vez mais também se reconhece que a mobilização social para a superação dos grandes problemas que se apresentam nesse momento, como a emergência climática, passa também por a necessidade de pesquisas, de intervenções, de investigações mais transdisciplinares, né? Ou seja, perspectivas que tragam diferentes atores, sejam acadêmicos, não acadêmicos, e aí eu estou falando de atores institucionais, governamentais, não governamentais, lideranças locais, lideranças da sociedade civil, que têm diferentes saberes, né? Saberes científicos, práticos, locais, tradicionais, e que possam, né, nessa perspectiva de trabalharem juntos, encontrar soluções para melhorar a vida em sociedade. Mas uma outra dimensão que me parece bastante relevante para a nossa conversa aqui é a ideia de agência, né? Ou seja, a capacidade que os indivíduos têm de agirem de forma mais independente para fazer as suas próprias escolhas e desempenharem um papel mais protagonista nas histórias, né? Então, essa ideia de agência para promover ação coletiva por meio de uma cidadania ativa é algo que me parece bastante desafiador, mas ao mesmo tempo extremamente necessário para o enfrentamento da emergência climática. E aí a gente pode pensar que nas respostas individuais a esse contexto de crises
particular da emergência climática, né, tem importantes fatores que pesam nessa motivação maior ou menor para agir. Por exemplo, a compreensão do que está em jogo, né, isso envolve, como bem colocou a Andréia, a educação, incluindo a educação ambiental, a educação científica, mas também a educação midiática, particularmente nesse momento em que a gente fala, né, e se vê rodeado o tempo todo de fake news, de desinformação, de uma infodemia, para usar um termo aqui da Organização Mundial da Saúde, mas também fatores como disposição para agir e a disponibilidade de recursos que são necessários para que a gente, de fato, possa implementar essas ações no cotidiano, né? Eu acho que é importante a gente entender que esse processo entre como as pessoas conectam os eventos climáticos extremos a esse fenômeno chamado mudanças climáticas e entende a gravidade dessa crise vai depender e muito, né, das experiências pessoais que são vividas ao longo do tempo, dos aspectos, contextos sociais e políticos, do tipo de informação que é mobilizada pelas pessoas, né? As conexões que as pessoas fazem com diferentes lugares, escalas, se elas conectam com comunidade, cidade, país, continente, planeta, né? E, sobretudo, como essas pessoas se sentem ameaçadas pelas mudanças climáticas e o próprio tom ameaçador que muitas vezes é propagado e de forma legítima pela comunidade científica, né? De forma legítima é reverberado pela mídia, mas que pode impulsionar sentimentos de culpa e, às vezes, até levar à negação sobre o problema, sobre a responsabilidade pelo problema. Então, acho que são pontos bastante importantes para a gente situar essa pergunta. Perfeito, Gabriela. Andréia, tem algo a complementar sobre essa questão da torta de climão que acabamos de colocar no programa? Vamos lá, vamos à torta de climão. Não, a minha resposta vai bem no caminho do que a Gabriela já bem colocou, né? Eu acho que também, antes de mudar o comportamento, a gente precisa compreender o problema, né? É da natureza do ser humano. Então, enquanto as pessoas não entenderem a gravidade da situação, nada muda. E isso vale para tudo na vida, não apenas para as crises ambientais que a gente vive, né? Hoje eu li uma frase que eu gostei muito, que é assim, a natureza precisa da gente para sobreviver, enquanto nós precisamos da natureza para viver. Então, assim, né, o ser humano, nós somos todos seres naturais, nós somos biodiversidade, portanto, toda agressão que a gente faz à natureza é uma ameaça à nossa própria existência. E a gente não pode esquecer que para ter ar puro, para respirar, água para beber, solo para produzir alimento, a gente precisa cuidar, e que esse cuidado passa por abrir mão de algumas facilidades e hábitos do nosso cotidiano. Nesse sentido de primeiro conhecer o problema para depois começar a agir, existem muitas ferramentas de educação ambiental, né, que servem não apenas para as escolas, mas principalmente para o público em geral e para o ambiente corporativo, né, que vem sendo desenvolvidas e aplicadas. Eu vou citar algumas. Uma dessas ferramentas que eu destaco são os cursos da ESCAS, que é a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade do IP. São cursos com modalidades online, presencial e híbrido, cursos livres de curta duração, mas também tem mestrado, tem especialização na área socioambiental, e todos eles têm o potencial de contribuir muito para a formação de lideranças nessa área, né, de pessoas, seja para trabalhar em empresas ou no poder público, ou até mesmo para liderar iniciativas em coletivos informais. São tão importantes e necessárias, como a Gabriela colocou na resposta dela. Eu destaco também a oficina Sustentabilidade em Jogo, e agora, mais recente, a oficina ESG em Jogo, né, que são oficinas gamificadas, criadas também pela ESCAS, pela Unidade de Negócios Sustentáveis do IP e pela equipe de educação ambiental do projeto Semeando Água. São estratégias participativas que trabalham com os conhecimentos e experiências dos próprios participantes para discutir temas socioambientais da atualidade, muitas vezes relacionadas às próprias metas da empresa que nos contrata para realizar os jogos. Nessas situações, a gente olha o relatório de sustentabilidade da empresa, a gente estuda os prêmios e certificações que eventualmente a empresa já recebeu, os desafios relacionados às metas ESG, e colocamos tudo isso para ser debatido com os colaboradores de diferentes setores da empresa durante o jogo. Então é muito legal porque estimula muito o protagonismo, a criatividade e a troca de experiências, né, entre as pessoas de diferentes setores das empresas.
Outras oficinas que eu considero super eficientes, dinâmicas e que também são bem criativas são as Jornadas pelo Clima, criadas pelo pessoal do Climate Reality Project Brasil, que é reconhecida como uma tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. E outra que é o Mural do Clima, um workshop criado por uma associação francesa, que vem sendo aplicado em modo presencial e online, com sucesso em mais de 50 países. É uma oficina que tem duração de 3 horas e trabalha de forma simples, lúdica e científica as causas e as consequências das mudanças climáticas. Todo o seu conteúdo tem como base os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, já são mais de 10 mil facilitadores do Mural do Clima no mundo. Eu sou uma dessas facilitadoras, né, do Mural no Brasil, e aplico com os públicos beneficiados por projetos que eu coordeno no IP e também com o público de ambiente corporativo. Como eu disse, as ferramentas estão aí disponíveis, né, essas e muitas outras, e elas servem para ajudar as pessoas a conhecer os problemas ambientais e reconhecer o seu papel como cidadão, como cidadã desse planeta. Nós não temos um planeta B, não temos outra alternativa que não seja pelo caminho de menos desigualdade, de mais justiça social e ambiental e mais saúde individual, coletiva e planetária. Perfeito, Andréia. Bom, e agora arrumamos para o último bloco do programa, o quadro Tá Pintando um Clima, onde falaremos de propostas e ações para deixar o clima mais leve e mais envolvente. E Gabriela, começando por você, que bons exemplos você teria para compartilhar com quem nos ouve a respeito de quais pesquisas estão sendo feitas nessa área e quais tipos de resultados essas pesquisas estão apontando? A gente tem uma diversidade enorme de pesquisas com foco nas questões climáticas, nas ações que devem ser urgentemente implementadas para minimizar os impactos dos extremos climáticos, né, de pesquisas que vão olhar mais sobre os processos decisórios, enfim. Para a nossa conversa de hoje, eu vou situar 2 projetos dos quais eu integro e que eu acho que tem uma sintonia bastante forte aqui com a conversa, né? O primeiro projeto é o chamado Se Adapta, que está na sua 2ª versão e por isso a gente chama de Se Adapta 2. Esse é um projeto que eu coordeno, financiado pelo CNPq e que conta com a participação de uma rede de pesquisadores interdisciplinar com diferentes formações e atuações e que juntos a gente vem tentando compreender como as cidades brasileiras têm incluído a questão climática nas suas agendas de tomada de decisão, nas suas ações, no seu planejamento urbano, que barreiras ainda existem para que as cidades atuem mais fortemente diante dessa emergência, né, desse problema, e quais indicadores a gente poderia situar, posicionar para que essas cidades também entendam em que momento elas estão dentro dessa discussão sobre adaptação, né? Acho que é importante a gente situar sempre o que a gente entende como adaptação às mudanças climáticas, diferentemente de mitigação, que são os esforços bastante necessários, né, que devem ser empreendidos no sentido de minimizar as emissões de gases de efeito estufa, né, então esforços, por exemplo, no setor energético, nos sistemas alimentares, na questão de mobilidade, proteção de biodiversidade, por aí vai. A adaptação significa os esforços em termos de ajustes que os sistemas, e particularmente no nosso caso a gente estuda as cidades, né, devem empreender em diferentes frentes para minimizar os efeitos dos extremos climáticos e reduzir vulnerabilidades. Então, nesse projeto, como eu disse, ele está na sua 2ª fase, né, a gente tem buscado esforços para entender como as cidades vêm respondendo às questões climáticas, que fatores interferem na sua capacidade de adaptação e que indicadores a gente pode prover, né, para que essas cidades também enxerguem aonde elas possam fazer melhorias
no sentido de tornar, né, os seus sistemas, seus territórios, as suas populações mais adaptadas aos efeitos dos extremos climáticos. Um outro exemplo de projeto que eu integro também é o chamado Biota Síntese, que é um projeto financiado pela FAPESP e que também conta com uma equipe inter e transdisciplinar, porque a gente tem a parceria não só de atores científicos, mas também de atores não científicos que estão em diversas frentes, secretarias e departamentos de governo, mas também com a participação de pessoas ligadas a organizações não governamentais. E a gente busca, dentro desse projeto, entender quais são as soluções baseadas na natureza que têm um potencial imenso de melhorar a capacidade adaptativa das cidades do estado de São Paulo frente, né, ao problema ao problema das mudanças climáticas, né? Mas também tornar as cidades, os territórios mais interessantes, mais sustentáveis, mais saudáveis, numa perspectiva de pensar essas relações entre natureza e saúde, bem-estar, qualidade de vida, tal como a Andrea mencionou na fala. Então, a gente tenta buscar entender melhor que indicadores, que critérios, que tipos de soluções baseadas na natureza, sejam elas mais relacionadas às chamadas infraestruturas verdes ou às chamadas infraestrutura azul, passando então por questões sobre serviços ecossistêmicos promovidos pela natureza, sobre questões focadas à regeneração, restauração florestal, a polinização, a melhora dos sistemas hídricos, enfim, que possam ao mesmo tempo deixar esses territórios, manter esses territórios mais adaptados nesse contexto de mudanças climáticas e ao mesmo tempo trazer qualidade de vida, bem-estar, efeitos positivos na saúde das pessoas. Muito bom, Gabriela, muito bom. E Andrea, você pode comentar um pouco sobre como o Semeando Água atua nessa área e quais contribuições ele traz para a nossa saúde? Sim, claro. Eu fico muito feliz em ouvir a resposta da Gabriela, porque no projeto Semeando Água, nós trabalhamos para promover a segurança hídrica em um território muito estratégico, que é a região do Sistema Cantareira. E todas as nossas ações são muito baseadas em pesquisas, né, em resultados de análises e monitoramentos que são feitos e dados obtidos cientificamente para a gente ter um embasamento para as nossas ações. A água que é produzida nesse território, né, chamado região do Sistema Cantareira, ela é responsável pelo abastecimento de mais de 12 milhões de pessoas, cerca de 7 milhões na capital do estado de São Paulo e municípios da região metropolitana, e mais 5 milhões no interior do estado, em municípios como Campinas, Paulínia e muitos outros. Entre tantas ações em diferentes frentes de atuação do Semeando Água, eu destaco duas que vão de encontro com essa nossa conversa de hoje. Uma é a própria educação ambiental, que busca constantemente essa conexão do ser humano com a natureza e o quanto esse contato é importante para a manutenção da saúde física e mental. E outra ação super relevante no Semeando Água, que tem tudo a ver com a nossa saúde, é a capacitação dos produtores e proprietários rurais para a produção de alimentos de forma sustentável. Nessas capacitações, temas como sistemas agroflorestais, manejo da pastagem ecológica, sistema silvipastoril, silvicultura de nativas e outras soluções baseadas na natureza são trabalhados em cursos e oficinas que acontecem no campo, principalmente em propriedades rurais, para que os agricultores e as agricultoras possam ver com os próprios olhos que é possível produzir e obter rendimentos financeiros, preservando o solo, melhorando a infiltração da água da chuva, fazendo assim a recarga dos lençóis freáticos e promovendo a resiliência dos ecossistemas. Se temos e produzimos água no Sistema Cantareira, é porque a Mata Atlântica, que é um bioma tão ameaçado, ainda está ali, presente e cumprindo seu papel de prover serviços ecossistêmicos essenciais para a nossa vida. E um desses serviços é a água. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso papo neste episódio do Que Clima é Esse? Eu agradeço e muito a brilhante participação da Gabriela e da Andrea. Muito obrigado pela participação de vocês neste podcast.
Muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer participar aqui com a Andréia. Eu também agradeço muito, Gabriela, a sua participação. Obrigada, Gustavo, pela condução e até mais. Até mais, eu que agradeço, o papo incrível. E é nesse clima de mudança de percepções para mais ação que nós nos despedimos por aqui. E esse foi o podcast Que Clima é Esse? Uma produção do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Muito obrigado e até o próximo episódio.